Olá, pessoal! Bom, gente, diário, né, de uma marcial, de uma jornalista, fazendo o meu programa. Bom, no último vídeo eu falei um pouquinho da toxicidade, né, da toxicidade que a gente está vivendo, né, no mundo, nos dojos, nas redes sociais, né, de pessoas tóxicas e como a gente consegue perceber um pouco, né, quem é uma pessoa tóxica, um ambiente tóxico, né, e como isso acaba gastando muito a nossa energia emocional, né, estar em ambientes tóxicos e em dojos tóxicos ou também interagir, né, em redes sociais com pessoas tóxicas, pessoas invejosas, que querem te derrubar, que ficam tentando te minar, colocando defeito, ficam tentando te desestabilizar, né? Porque tem pessoas que querem te desestabilizar. Então ele começa a botar um monte de defeito nas suas coisas, né? Ele começa se você é inseguro, você acaba caindo na armadilha do outro, né? Então o outro começa a falar coisas ruins, né? Que o que você faz não é bom, que o seu programa não é bom, tô dando um exemplo, né? Que você é maluco, sabe? Te fazendo com que você desacredite em você, tá? Que você perca a credibilidade em você mesmo, né? Porque o problema não é os outros não acreditarem em você. Porque sempre vão ter pessoas que acreditam em pessoas que não acreditam, né? Isso é normal. Mas eu falo que o problema é quando você perde a credibilidade em você mesmo. Aí é um problema. Então, eu acho que a gente tem que sempre estar se trabalhando, entender um pouquinho quem é a gente nesse universo, qual é o nosso objetivo de vida. E procurar ficar de bem com a gente, né? Fazer coisas que a gente gosta, que a gente se diverte fazendo e fazer coisas que tenham sentido pra gente, não importa, né? Se tem sentido pros outros. Desse canal eu faço pra me divertir, esse canal, tenho meu blog pra me divertir. Eu não tenho a pretensão de mudar o mundo, não, esse não é o meu objetivo. Porque o mundo ele anda sozinho, não depende de mim mudar o mundo, né? Eu tô fazendo a minha parte, o que eu acredito que eu tenho que fazer. Agora, quem quiser, né, seguir comigo e achar que faz sentido o que eu falo, legal. Segue comigo, porque assim, eu realmente acredito no que eu falo, né? No que eu conto pra vocês, o que eu conto são coisas de fato que aconteceram e de fato você acaba juntando muitos desafetos. Eu juntei muitos desafetos na minha vida, na minha trajetória nas artes marciais, porque eu falo a verdade, né? É o que um sensei falou isso hoje pra mim, né? Que eu falei assim, que eu tenho fama de briguenta, tá? Mas eu nunca me achei, eu nunca me vi como uma pessoa briguenta, mas assim, todos os lugares que eu entro, dá um conflito e dá uma treta, tá? Porque eu sou uma pessoa muito realmente autêntica, né? E sincera, eu falo, eu realmente me coloco nos lugares, tá? Então as pessoas se incomodam e começam a inverter coisas. E aí eu achei legal o que esse sensei falou. É um sensei, hein? Bem legal, né? Eu achei legal porque eu consigo conversar com ele de igual para igual. É a primeira vez que eu consigo conversar com um sensei assim. E ele falou assim, não é que você é briguenta, é que você é autêntica. Então as pessoas se incomodam, eu acho que é isso. E aí eu vou amarrar isso com o que uma pessoa, né, do meu canal, ele me mandou umas perguntas. Eu gosto dessas perguntas assim, né, reflexivas. Ele me mandou umas perguntas assim, perguntando se eu gosto que as pessoas falem as verdades pra mim, se eu, na verdade, no fundo, não busco mestre, daqueles mestres meio romanceados, né, se eu, na verdade, não busco um sensei, tipo aquele sensei lá do Karate Kid, aquele japonês, né? Que é aquele sensei que tem um lado humano, né? Com aluno. Eu acho que sim. Eu acho que no fundo, eu acho que eu sempre busquei um sensei com o qual eu pudesse conversar de igual para igual, né? Que fosse um sensei mais humano, que respeitasse as pessoas, né? Com as suas diferenças.
E que eu conseguisse conversar realmente de igual para igual com ele. Eu realmente acho que eu sempre busquei um sensei assim. Eu nunca tive uma ideia do senseizismo, né? De idolatrar um sensei e tal, mas eu sempre tive vontade de ter um sensei com quem eu pudesse dialogar, entendendo que ele também está em construção e que eu também estou, mas que eu pudesse dialogar com ele de igual para igual. Realmente isso eu nunca consegui, nem no Aikido, nem em arte marcial nenhuma. Eu nunca encontrei um sensei assim, um sensei mesmo, do jeito que eu idealizo um sensei, né? Eu idealizo um sensei humano, não um sensei Deus, tá? Como a maioria das pessoas no Aikido idealizam, né? Idolatram. Eu imagino o sensei como um sensei humano, né? Mas como um amigo, um sensei amigo. Eu acho que é mais ou menos isso, mas não um amigo, tá? Mas assim, um sensei amigo, que dê pra conversar de igual para igual, como se você conversasse com um amigo, né? Eu acho que eu vou falar um pouquinho dos dojos. O dojo mais tóxico e o pior que eu estive, que eu não indicaria para vocês, seria o de ninjutsu. A arte que eu não indicaria para vocês, de todas as artes que eu experimentei, tá? Porque eu vi machismo em todas, eu vi problemas em todas, tá? Né? Vi em todos os dojos em que eu estive, eu vi problemas, né? Machismo, falta de profissionalismo, falta de seriedade, condutas inadequadas, em todos os que eu estive. Mas eu tô falando da arte, tá? Mas em algumas eu vi que o problema também era a arte. Porque quando o problema é o dojo, você vai procurando que você vai encontrar um dojo legal, né? Porque a arte vale a pena, e é o que eu tenho feito com o Aikido. O Aikido eu continuo na minha busca, na minha caminhada, porque eu acho que é uma arte que vale a pena, é uma arte redonda, é uma arte coerente, é uma arte real, não é fake, né? Agora, o ninjutsu não. Ninjutsu é uma arte fake pra mim. O ninjutsu realmente é uma arte que não tem consistência nenhuma, não tem uma estrutura séria, na minha opinião, é um comércio, não tem uma história consistente, não me passou nenhum tipo de consistência. É que eu fiz a linha da Bujinkan. Eu não gostei da Bujinkan, tá? Eu não gosto da estrutura deles, eu acho que eles não têm seriedade, eles não têm um atendimento bom ao aluno. Procurei eles nunca me responderam, inclusive para reclamar de algumas pessoas da Bujinkan, eles nunca me responderam. Então assim, eu não vi seriedade, tá? Eu realmente não vi seriedade no grupo. Então é uma escola que eu não indicaria. Eu achei muita ficção, muito charlatanismo, muita picaretagem, tá? Então, eu fico feliz que eu tenha saído. Ainda bem que deu um problema lá, é a coisa da intuição. Ainda bem que deu um problema com eles, né? No dojo em que eu estava, deu um problema, né? Eu tive uma discussão lá com eles, e eles me tiraram e eu também quis sair. Eu acho que foi muito bom. Graças a Deus que aconteceu isso, assim, sabe? Na verdade, eu me arrependo amargamente de ter ido lá algum dia e de ter achado que era um grupo bom, né? Porque você acha, quando você vai, você acha que é um grupo bom, você está tentando, você não está indo no lugar para dar errado, você não está indo no lugar para falar mal do lugar, né? Você não tem esse objetivo, você está indo no lugar para dar certo, para encontrar um lugar legal, sério, pra você terminar, né? É muito ruim quando não dá certo, realmente é muito ruim, é muito frustrante, não é legal quando não dá certo, tá? Então, mas o que eu realmente, eu me arrependo amargamente, brutalmente de ter ido no ninjutsu, né? Naquele grupo que eu estive lá com aquele professor horrível, totalmente sem ética, muito sem ética, assim, desde a falta de ética dele, né? Ele como pessoa, né? Como ser humano, como homem, ele já mostrava um problema, né? De valores, de ética, de postura, a vida pessoal dele mesmo. E eu fui vendo tudo isso lá, né? Isso vem pro dojo. O sensei, ele é na vida, o que ele é na vida, ele é no dojo, tá? E digo mais, eu acho que o troll marcial tem ligação com eles, tá? Eu acho realmente, eu tenho suspeitas de que tem a ver com eles. Eu tenho, assim, as minhas suspeitas, tá? Então, são pessoas completamente discutível a ética, a moral, a postura dessas pessoas, né? Como é que essas pessoas podem dar aula, né? De uma arte marcial. Então, e não é uma arte consistente. Então, o dojo mais tóxico que eu estive foi do ninjutsu, tá? Da Bujinkan, desse grupo. Eles são, assim,
que eu vi lá foi uma coisa assim do arco da velha. Verdade, eu fui assim com o tempo descobrindo um monte de coisa, tá? Não vi nada de bom lá, né? Fui vendo uma série de coisas que demonstram que não é um dojo indicado. Eu não indicaria para ninguém, pelo contrário, né? Eu não indicaria, tá? Mas eu acho que a arte ninjutsu é uma arte realmente que eu não indicaria. O Aikido eu indicaria, tá? O Aikido eu indicaria porque o Aikido é uma arte redonda, é uma arte coerente, é uma arte que tem uma história, que tem documentos, tem documentação. Então é uma arte coerente, é uma arte que tem uma consistência. Agora o problema é você encontrar um dojo bom de Aikido. Isso é muito difícil. Eu vou ser muito sincera, é muito difícil você encontrar um sensei de Aikido que realmente entenda o Aikido, que viva, que tenha um Aikido dentro de si. Isso é muito difícil, é muito raro, tá? É muito raro. Eu sei porque faz muito tempo, né, que eu tô no mundo do Aikido. Então é muito raro mesmo. O mais difícil no Aikido realmente é você encontrar um dojo, um sensei coerente e que entenda a arte e sério, que tem um trabalho sério com o Aikido. Porque você vai encontrar muita mentira, né, no Aikido, nos dojos. Muita mentira, tá? Muita mentira. E quem estuda, quando você estuda, você vai vendo as incoerências dos senseis. Você vai ter problemas, tá? Você vai ver muito absurdo em dojo de Aikido, que não tem a ver com a arte, tá? As linhas eu acho que tem uma coisa interessante, porque eu tô falando agora com o pessoal do Shioda, que é uma outra linha de Aikido. Eles são mais legais. Eu percebo a diferença, né? Do pessoal do Shioda, do pessoal, porque eu estava com o pessoal da linha dos filhos e netos de O-sensei, tá? Eu acho que é uma linha que o pessoal é mais metido. Realmente, eu percebo a diferença, tá? O pessoal do Shioda é um pessoal, pelo menos o pessoal com que eu estou me comunicando, eles são mais humanos, são mais simples, é uma escola menor. E eu acho assim, eu sempre gostei muito do Aikido do Shioda, muito. Eu sempre falei aqui abertamente isso, inclusive quando eu treinava aquele dojo que eu fiquei 2 anos, né, que o professor quis me censurar e eu acabei saindo, ele meio que fez uma pressão para eu sair, ou eu ficava quieta, ou eu me obedecia a censura dele e ficava no dojo dele, eu estava fora, eu saí. Eu fiz a minha opção pela liberdade, porque o Aikido é liberdade e autonomia, né? O que ele tinha ali não era Aikido. Aliás, eu graças a Deus, ter saído do dojo dele, eu não sei como eu fiquei tanto tempo lá, tá? É lamentável. É porque a gente realmente não sabe. Quando você demora um pouquinho para entender o Aikido, sabe? Realmente as estruturas do Aikido. Você demora um tempo, porque é tudo muito camuflado. Por isso que eu tô falando, é muito difícil você encontrar um dojo bom e sério de Aikido. A arte é maravilhosa e eu indico a arte. Só que vai ser um longo caminho para você encontrar um dojo sério, bacana, com sensei legal. Vai ser um longo caminho, tá? Muito, muito raro. Muito raro. Então, então eu percebo a diferença do pessoal do Shioda. Eles são bem mais... Inclusive, quando eu estava no dojo desse dojo que eu fiquei 4 anos, durante o Jiwasa, eu costumava fazer meu Aikido pro lado. E eles ficavam me censurando o tempo todo. O tempo todo me censurando, porque o Aikido é de cada um. O sensei nunca estipulou como tem que ser o Aikido. Pelo contrário, o sensei ensinava uma vez só a técnica, ele nem falava, para vocês verem como o Aikido é autonomia. É autonomia. O sensei fazia o seguinte, ele dava aula, ele ensinava uma vez só de fazer. Ele não falava quase. Praticamente ele não falava. E ele falava, façam do seu jeito, do jeito de vocês. Por isso que essa ideia que os aikidokas têm de fato, que eles ficam falando que você entra numa forma para sair da forma, e isso não combina com o que o sensei falava. Isso vai totalmente contra as colocações que o sensei fazia. O sensei não falava nada de forma, de entrar numa forma. Isso eles inventaram, né? Na verdade, os senseis modernos inventaram uma série de coisas para amarrar os alunos. Como eles não estudam Aikido, eles caem nas armadilhas dos senseis. Aliás, eu estava falando isso com outro sensei, que os senseis de Aikido, eles são bem manipuladores. Os Yas são bem manipuladores. E eu só ficava observando os senseis que eu tive de Aikido. Eu ficava olhando eles de longe, vendo como é que eles faziam com os alunos, tá? E eles criam uma manipulação emocional com o aluno, tá? Tá errado, não é? Isso não é Aikido.
Aikido é autonomia, né? Como eu já disse. Por isso que eu falo que tem muita mentira nos dojos de Aikido. Muita. Os senseis de Aikido, eles inventam coisas e falam que é do Aikido. Não é. Como ninguém estuda, as pessoas compram essa ideia, tá? Então, se você quiser fazer Aikido, a primeira coisa que eu diria para você é estude o Aikido. Leia. Compre livros de Aikido. Pegue emprestado. Leia. Estude bastante o Aikido. Entenda bastante o Aikido antes de você fazer o Aikido. Porque aí você vai procurar dojos e vai procurar senseis, mas você já vai ter uma base e aí você vai saber, né, qual que é o sensei que está mais conectado com o Aikido. Porque você vai encontrar muitas coisas. E assim, você vai encontrar senseis 7º Dan, 8º Dan, entendeu? Que não significa muita coisa. Saber de Aikido não tem a ver com o Dan. Porque Dan é política. E quando você conhece os meandros do Aikido, você consegue entender isso. Dan é política. Eu conheço, tem muita gente que é boa no Aikido e que não tem Dan nenhum. Por quê? Porque não está envolvida na política do Aikido. Não está envolvido, né? Então, o meio do Aikido é muito político. Não se envolva com política no Aikido. Você tem que decidir, ou você quer fazer Aikido, ou você quer se envolver com política, tá? Se você se envolver com política, você não faz Aikido. É por isso que a gente vê umas incoerências no sensei de Aikido. Porque eles querem aparecer mais do que a arte. E a arte fala do não ego, né? Então, o sensei que quer aparecer mais que o Aikido, ele está fazendo exatamente o contrário do que o Aikido ensinou. Então, ele não é um sensei, né, de Aikido. Ele já tá incoerente. Então, o que eu estou falando para vocês aqui são os meandros, né? Os meandros do que eu vi. Eu estou falando do que eu vi, eu não estou falando do que é invenção. Então, a pior arte em que eu estive foi no Jutsu. Sem dúvida, eu não posso nem falar que é arte. O dojo que eu estive foi pior. Todos, eu nunca vi nada tão ruim em termos de moral, ética e postura. A começar pelo sensei, né? Que deu em cima de uma aluna menor de idade. Ele namorando com uma mulher casada, né? Então, assim, são coisas que você vai vendo, aí você vai falar, não é vida pessoal. Não, a vida pessoal é a pessoa. O que você faz na sua vida pessoal é o que diz sobre você, né? Diz sobre você. Então, e aí, claro, o desfecho que eu tive lá não poderia ser diferente do que eu tive. E eu dou graças a Deus de ter saído, de ter tido problemas lá, né? Porque como eu sou muito ética, eu tive problemas lá e ter saído, tá? Então, ninjutsu eu não indicaria. Não, pelo menos a escola que eu conheci, eu não indicaria. Porque não é uma escola, na minha opinião, séria. Na minha opinião. Tá? Pelas coisas que eu vivi lá e eu posso até fundamentar isso, tá? Eu posso fundamentar tranquilamente, racionalmente. Agora, Aikido eu indicaria. Aikido, Hapkido é uma arte legal. Mas Hapkido eu cheguei a experimentar, eu gostei. Eu acho que o Hapkido para defesa pessoal é mais interessante que o Aikido. Mais interessante, tá? Então, assim, eu acho que primeiro você tem que estudar. Estude, leia, tudo que você puder, pesquise, né? Entenda bem a arte, aí depois você começa a procurar dojos. Vai visitando dojos, né? Observe. É claro que vai demorar para você entender, né? O que é um dojo bom, o que é um sensei sério, o que não é. Isso é sua experiência, né? Seu tempo de... Eu fiquei 5 anos no Aikido, então assim, fui vendo. E eu aprendi com o pior, na verdade, né? Porque eu estive em dojos muito ruins. Até o primeiro eu tive aquele barbudex completamente sem noção. Um sensei louco que dá em cima de aluna. Tive problemas com ele. Depois, no segundo, outro sensei louco de Aikido, que censura alunos, que cria uma dependência doentia, emocional. Ele amarra os alunos e ele não tem postura. Ele não tem postura, né? Ele não tem postura. E o terceiro era um maluco que gritava, ofendia aluno, ele me ofendeu lá no dojo. E aí eu saí. Porque o Aikido tem que ser um lugar de paz, né? Não o cara te ofendendo, né? Querendo se impor o ego dele. Isso porque ele falava mal do ego, hein? Só que ele não conseguia ver o dele. Que é muito, muito comum. Você vai ver muito isso nas artes marciais, não é só no Aikido, são todas. Os sensei, eles gostam muito de dar moral e de falar de ego, só que eles não conseguiram trabalhar o ego deles. E você percebe, eles não conseguiram. Então fica uma coisa incoerente. Como é que ele pode falar para trabalhar com o aluno, trabalhar o ego se ele não trabalhou o ego dele? Fica completamente hipócrita. Então,
É isso, gente. A gente vai falar mais sobre isso. Eu tô falando rapidinho. A gente vai falar mais sobre isso, mas a toxicidade, fujam de pessoas tóxicas, de artes tóxicas do Josi, pessoas que não têm uma coisa boa pra te passar. Fujam. Tá? Então, gente, até mais, até o próximo programa.